Minha irmãzinha Yandere só quer que eu a intimide é o puro suco de eu criei uma história com personagens, porém saiu totalmente do controle e esses personagens agora têm vontade própria. Eu sou daquele time de pessoas que acha que para uma história ser, sabe, boa, mas interessante, você tem que ver os seus personagens como pessoas, tem que respeitar a personalidade deles. Do tipo, eu crio a história, início, meio e fim, não tintim por tintins, mas sim os plots, o que vai acontecer, e logo em seguida, os personagens. Faz uma pequena fichinha dos personagens, ou se não for necessário, só fica em mente como é que eles são, apesar que eu acho que fazer a ficha sempre é uma coisa boa. Depois da maioria dos personagens já com personalidade decidida, aí sim faz a história tintim por tintim. E é nesse processo que, normalmente, com essa tática, a história talvez acabe tomando um rumo diferente. Porque você criou que a história vai ser assim, assim, assim. Só que enquanto você fazia os capítulos, você pode notar que a personalidade de um personagem não condiz com aquilo que você pensou que iria fazer. O resultado disso pode variar. Já teve pessoas que o personagem era para ser bonzinho, só que depois ele acabou virando um vilão. Escreveu o personagem para ser um anjinho. Só que depois de averiguar algo como a personalidade, o passado ou quais problemas mentais talvez o personagem teria, aí, cara, isso já muda tudo. Assim, é bem mais divertido para você criar uma história ou ler uma história que foi desta forma. Porque nessa história vai ter respeitado a personalidade dos personagens. Só que aqui eu diria que extrapolou tudo. A protagonista, ela acaba entrando no romance que ela está escrevendo. O romance ainda nem acabou e ela entra lá. Beleza. Só que, cara, aqui os personagens ganharam tanta vida própria que eles estão totalmente diferentes do que ela escreveu. Essa obra eu acho que é um manhwa devido aos nomes, então com toda certeza eu vou pronunciar errado. Já peço desculpas pela pronúncia toda cagada. Desculpa, eu não vou conseguir falar os nomes corretamente. Como já foi dito, a nossa protagonista ela tem uma história que ela publica online e acaba que um dia ela entra nessa história, no corpo da vilã Guxing. Com certeza não é assim que se pronuncia. Esta personagem, ela é meia-irmã da protagonista da história, Ming Nian. Ela foi criada apenas para importunar a protagonista, fazer bullying. Tem umas cenas aqui que ela agride e, meu Deus do céu, chega até a ser exagerado, mas aí eu paro e penso que não, com certeza esse tipo de coisa já ocorreu na vida real. A Guxing é a típica vilã que é para fazer a protagonista amadurecer e também para ativar um senso de proteção no par da protagonista feminina. O protagonista masculino se chama Mu Yang. Mu Yang? Eu vou chamar essa de Yang. Esse cara, ele é descrito como o valentão da escola, mas aparentemente isso é só uma fachada que ele cria. Cara, com o passar dos capítulos, ele fica agindo de uma forma que, sabe, não tem vibe de valentão. Ele até mesmo acaba conversando, dando trela pra Guxing. Se ele sabe que a Guxing agride a Ming Nian, por que ele daria trela pra ela? Vocês vão entender mais pra frente que é um negócio bem esquisito. Aliás, essa obra é um Yuri. E eu sinto muito pra quem gosta do gênero, mas eu acho que a maioria das obras Yuris que eu já li, coreanas e chinesas, os personagens são extremamente burros, sabe? Em vez de gravar esse daqui, eu ia falar sobre... Nossa, eu não sei pronunciar. Misgu e Misku, sei lá como é que fala isso. Só que aí em seguinte me recomendou esse daqui, da irmãzinha Yandere, e eu decidi começar a ler. Aí eu acabei esquecendo um monte de coisa do outro manhwa. E francamente, o outro tava legal até certo ponto, só que a estupidez dos personagens e o drama, que foi um drama muito chato de acompanhar pra mim, me fez dropar, eu acho que no capítulo 50. Talvez um dia eu volte a ler. Mas enfim, vou retornando a esse daqui. A nossa protagonista, agora como Guxing, está na história dela. E uma coisa muito interessante dessa obra é que os comentários dos leitores aparecem. Eles aparecem em tempo real. A Guxing consegue ler eles. E, cara, é muito bacana. O site que ela posta tem uma regra que
tem que ter uma avaliação tal para a história continuar no ar. E para essa história continuar a existir, ela vai tentar aumentar essa votação, sabe? O número. Engraçado que ela não pensou algo do tipo... e se eu deixar os números caírem? Se a história sair do ar, será que eu volto? Ela não pensou nisso. Eu sei que é uma decisão bem arriscada, mas pelo menos isso ela poderia ter pensado, sabe? Uma coisa que a Guxing nota é que os personagens dela estão agindo completamente diferente. Eles não estão agindo como ela escreveu, o plot todo tá uma bagunça. Como, por exemplo, a Meng Nian, a nossa segunda protagonista feminina, está escrito que é pra ela e o Yang terem uma relação. Os dois são um casal na obra. Porém, aqui ela tá totalmente apaixonada pela Guxing. E não é uma paixão normal, ela claramente é maluca, uma yandere. Ela gosta que a Guxing maltrate ela. Uma completa masoquista. E o Yang, que é o valentão, o par romântico da Meng Nian, ele não é um homem, ele é uma mulher. Cara, quando apareceu isso, eu fiquei... Eu realmente regalei os olhos. Que? Como assim? É uma mulher? E não foi algo que a Guxing escreveu. Não foi, do nada. Aqui os personagens, eles tiveram uma liberdade absurda. A personalidade deles fizeram até que trocasse de gênero. É a primeira vez que eu vejo uma obra que a autora entra e um personagem dela muda de gênero. Como eu falei, tem gente que no início faz o personagem pra ser bonzinho e ele vira um vilão. Porém, essa é a primeira vez que eu vejo que a pessoa, no caso a personagem aqui, né, criou o seu personagem. Ele tomou a liberdade de... Não, na verdade eu sempre fui uma mulher. Eu fiquei realmente muito surpresa com isso, eu não esperava. E outra coisa que eu queria falar dele é que ele vai lá, reclama com a Guxing, falando pra ela parar de atormentar a Meng Nian. Só que a Guxing vê que ele não sabe ameaçar direito e meio que, entre aspas, dá uma aula de como ameaçar alguém. Aí, depois disso, do nada, essa corna aí adiciona a Guxing num aplicativo lá de conversas. Aí os dois começam a conversar, eu fiquei, ué. Você gosta da Meng Nian? Claramente você deveria odiar a Guxing, porque diabos você está conversando com ela. E depois a Guxing até mostra um esboço de um vestido que é para a Yang dar pra Meng Nian, já vai ter um evento. A Yang vê o vestido, fica totalmente encantada e até fala pra guarda-costas dela que, nossa, eu devo ter mal interpretado a Guxing. Como assim você não interpretou ela? Essa menina... Cara, não! Eu tô gostando de ler, eu tô achando interessante, só que, mano... Do nada isso, do nada! Meu Deus, eu sei que ela fica importunando a menininha que eu gosto, mas não. Ela me mandou um vestidinho bonitinho pra eu fazer pra menininha. Com toda certeza, eu mal interpretei ela. Realmente. Um outro problema disso é que a Guxing, ela não nota que a Meng Nian claramente tá querendo dar pra ela. Tem umas cenas que claramente daria pra ela desconfiar, mas não. Ela não nota isso. Ela não nota. A mesma coisa lá no outro manhwa. Mano, claramente é segundo as intenções do negócio. E não, a outra personagem não nota, não percebe, fica quieta. Não acha estranho. E nem pensa que a personagem é maluca. O que no outro a protagonista tava pensando que era vingança. Mas não, nesse específico, cara, olha as coisas que essa menina já fez. E você pensando que ainda é a mesma menina que você escreveu, só que com algumas diferenças a mais. Outro problema também, mas deve ser porque é chinês, é a censura. Tem algumas cenas que não dá pra você entender muito bem o que aconteceu. Você tem que ficar pensando por um tempo. Um exemplo é quando a Guxing, ela vai pegar um frascozinho que a Meng Nian escondeu. Ela consegue pegar, mas não mostra onde é que estava escondido. Você tem que parar pra pensar e ficar olhando a imagem, aí você vai descobrir onde aquele troço tava.
Olha, apesar desses vários defeitos, eu realmente achei a leitura até que divertida, engraçadinha pra ler, sabe? Pelo menos pra mim foi algo mais para passar o tempo. Eu até recomendo dar uma olhada se Obra Yuri não for um problema